Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 27 de junho de 2023. O caos vai tomando forma novamente, hein? Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil. Vamos desvendar, trazer, refletir e divulgar o caos que vai imperar nos próximos dias. Aliás, que tem imperado nos atuais e nos próximos dias da NBA. Lucas, tivemos uma segunda-feira interessante, hein? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, tudo bem, sim. E queria dizer o seguinte, né? A gente tem que aproveitar esses momentos da vida que tem essas trocas, que acontecem essas coisas. Sabe por quê? Fiquei pensando nisso no último draft, né? A gente teve uma semana super doideira, né? Com várias trocas, inclusive troca já de noite de draft, antes da noite do draft. Jogadores Hall da Fama sendo passado, né? Jogadores estrelas em ascensão, né? Sendo trocadas, jogadores vencedores de prêmios individuais, né? Sendo trocados também. E a gente ficou pensando, nossa, imagina no draft, né? Imagina no draft. E aí, Guilherme, a vida passou do nosso lado e a gente não percebeu, né? A gente teve lá a vida, tudo acontecendo, a vida passando e a gente só pensando no próximo, né? Não, mas quando chegar a noite do draft, né? Então, se a gente tivesse equilibrado as expectativas para um pacote do draft, sabe? E esse pacote incluísse a semana anterior, a gente não ia ficar tão, nossa, será que a noite do draft ficou devendo? Então, já vou temperando as expectativas, né? Daqui pro dia 30 de junho, que assim, é o dia que a gente espera o caos máximo, né? 30 e primeiro, e depois a gente vai ter outras datas também interessantes. Mas daqui pro dia 30, várias coisas podem acontecer, como uma espécie de pre-agency, né? E não a free agency ainda, como já aconteceu ontem, né? Troca do meu filho adotivo, John Collins indo pro Utah Jazz, e essas coisas vão acontecendo, Guilherme, a gente tem que alertar o nosso ouvinte, né? Não deixe a vida passar do seu lado sem você prestar atenção na sua vida, né? Então, o que eu quero dizer com isso tudo, Guilherme? Use filtro solar. Lucas, uma informação importante é que no começo do seu argumento, eu achei que você estava caminhando para a moral da história daquele filme do Nicolas Cage, que ele... Duas faces? Não. A outra face, não? Esse filme é inacreditável, né, cara? Porque eles fazem um transplante de face e o tudo Nicolas bem, Cage né? vira o John Travolta, tá ligado? Imagina E vice-versa, né? E vice-versa. Imagina o nível de sofisticação, né, cara? Para um transplante de face dar nisso aí. Mas depois a gente conversa sobre A isso. cena do espelho, né? Que eles viram pra atirar no espelho ao mesmo tempo. Porra. É impressionante, né? Impressionante. Mas a questão é a seguinte, né? Não, aquele que ele é muito rico e ele acorda Homem de família. um homem de família, que é a Kate Espetacular. Beckinsale, né? Kate Beckinsale, que é a esposa dele. Não é a Meg Ryan? Não é Meg Ryan, não, velho. Homem de família, vamos ver aqui. Nicolas Cage. Cara, espetacular esse filme de 2000. Não é nenhuma das duas, Lucas. A Tia Leone. Era meu segundo palpite. Quais outros filmes que ela fez, Lucas? Madame Secretary. Ela é a secretária de Estado lá na série da HBO, Madame Secretary. É uma boa série. O Lucas, cara, esse filme... Eu achei que era disso, né? Que você tava falando. Você tava falando dessa dinâmica, né? Muito complexa aí da vida, né? Que a pessoa às vezes tá achando que tá abalando, mas não tá abalando, né? Na verdade, ela tá sentindo falta aí de ter uma família. Ou às vezes a pessoa tem uma família e queria, na verdade, ter uma empresa bilionária. E carros do ano, e enfim. Era disso sua reflexão sobre não deixa a vida passar? Pode ser, Gibas, pode ser sim. Porque mesmo em qualquer um dos dois casos, né? Porra, vidão, né? Os dois, assim, tipo, a vida dele quebrada, ele ainda era muito rico, né, Guilherme? Olha o Pô, tamanho ele da casa estava que ele muito tinha. bem, velho. Então, pô, o Nicolas Cage não tem do que reclamar, né? Tem muita gente que tem do que reclamar, mas não o Nicolas Cage, né? Então, acho que era sobre isso, Guilherme. E quem não tem a reclamar é a gente da obra de Nicolas Cage, né? Porque é impressionante. Não. E nem da NBA também, né? A gente tá falando de NBA agora? Porque, pô, eu tava bem feliz de estar falando de Nicolas Cage até Não dá pra reclamar da NBA também, Guilherme. Muitas trocas, muita coisa acontecendo. Top 5 filmes do Nicolas Cage, Lucas.
Ah, Gibas, cara, não vai ter aquele filme que ele vê 2 minutos na frente do tempo. Não vai ter, porque aquele filme ele é bem irritantezinho, viu? Acho que Homem de Família entra, viu? Amo esse filme, Vai velho. entrar? É de É família? espetacular. Acho que aquele das armas, que ele é o Senhor Senhor das das Armas. Armas. Gosto desse filme também. É, A 8 outra face. milímetros. 8 milímetros. A outra face, porra, tem que entrar. A Tem outra que entrar face. porque, cara, é o transplante de face com o cara vira de outra volta, velho. Só E o de pela outra volta, audácia. ele tava naquele movimento Adam Sandler de agora, de, porra, parar de fazer filme de dança e agora você, o cara fodão das artes, né? Eu acho que é um Tem dos isso. primeiros filmes dele fodão das artes, né? Que ele tá transicionando aí entre o mundo da dança e o mundo do cinema. É, E qual é aquele que ele faz um alcoólatra? Que, pô, aquele filme lá é espetacular, não é? Cara, o perigo de fazer um Ele ganhou o top 100 Oscar desse do filme, velho. Nicolas Cage é que tem muito Nicolas Cage, né, velho? O bicho É faz muito. difícil. Deixa eu ver aqui. Tem aquele Con Air, né? Que é um clássico. Coné, é que eles sequestram um avião, não é isso? 60 segundos. Porra, 60 segundos. Cara, Como é que eu não 60 boto segundos 60 eu segundos? confundo com 8 milímetros. Pra mim era o mesmo filme. Será que não é, não? E tem aquele, velho, da lenda do Tesouro Perdido. Não é ele? Que ele fica olhando as. É tipo o Código da Vinci É ele, mano. do É o, dinheiro é do o Banco tipo, Imobiliário. é assim, o código da Vinci encontra Indiana Jones. Isso, pronto. Não é É isso? isso. É É isso. isso. Pô, já passou de 5. Não dá, velho. Nicolas Cage não dá. Não dá. Mas tem um, Guilherme, que vai tirar o lugar de qualquer um menos a outra face, que é a Cidade dos Anjos. Que ele é um anjo, Esse aí filme é ele se meio bad, apaixona por velho. uma humana, aí É. ele larga tudo pra poder deixar de ser anjo e ter o sexo dos anjos, né? Que não é dos anjos. E aí a menina morre, né? Peço perdão aí pra quem não viu Pô, esse filme, é de spoiler 98. gigante, É de velho. 98, né, velho? Então, quem não assistiu ainda não vai assistir, né? Cara, é Ainda muito mais triste esse filme, velho. É é muito triste. triste. É É muito triste. triste. Mas é É. espetacular, velho. E É um toca triste a Google espetacular. Dolls, não é? Que é a Então, Iris, né? I e give up esse é o da Meg forever Ryan, to né? Que eu tava touch you. pensando. Será que foi escrito pra esse filme, a música? Porque tem muito a ver, né? I give up forever to touch you. Pode ser, Gibas, pode ser. Porra, Ou então velho, essa fizeram um filme só discussão. porque tinha essa música, né? Às vezes é isso. Cara, pra mim faz Música todo dessa. sentido. Pra mim faz todo sentido. O Gibas! Hitmaker canta essa música lá no TikTok, viu? Cara, Hitmaker canta qualquer música, mas lá no TikTok o homem é sucesso. Disparado, né? Disparado Disparou. demais. Disparou. Gibas, ó, seguinte, ganhamos tempo aí falando de Nicolas Cage pra dizer o seguinte, Free Agency, né? Free Agency da NBA, você pode esperar qualquer filme, né? E do Nicolas Cage também, a gente pode esperar qualquer filme. Ontem, Guilherme, dois grandes assuntos dominaram, né? O dia da NBA e a troca de John Collins para o Utah Jazz. O John Collins está no mercado basicamente desde o dia que foi draftado, mas não. Ele teve um ano muito bom de novato, depois um ano espetacular, né? Aí depois o Jazz começou a pensar, cara, e se a gente tivesse um outro big, se a gente trouxesse o Capelá aqui? E acho que, por um lado, foi bem importante pro Hawks ter o Clint Capela, mas por outro lado, acho que tirou muito da onde o John Collins operava melhor, né? Tirou o espaço ofensivo do John Collins, digamos assim, né? O John Collins era um cara muito forte no mid-range, era um cara muito forte dentro da área pintada, ofensivamente, e jogando com outro big, foi forçado ali a botar uma bola de três, né, ampliar o seu range e defensivamente teve que lidar com jogadores mais rápidos o tempo todo, jogadores que espaçam mais, então ele teve que ir mudando, se adaptando. Só que o John Collins naquele momento era valorizado, então era um cara de 125 milhões por 5 anos, que foi esse o contrato que ele assinou com o Atlanta Hawks, né, na ocasião. Jogando nesse outro modelo de John Collins, ele não é um cara de 125 por 5, né? Ele é um cara, sei lá, de 13, de 12 milhões ao ano, e por isso o Atlanta Hawks nunca achou uma troca para ele, né? A troca que o Atlanta encontrou ano passado seria John Collins por Jay Crowder. Ela se escafedeu, Guilherme, quando o Suns fez a troca pelo Kevin Durant, né? Então o Hawks passou 2 anos aí com ele no bloco, né? No bloco de trocas, não conseguiu a troca, acabou conseguindo apenas uma escolha de segunda rodada por ele. O Atlanta Hawks tinha, né, uma folha bem apertada, que era uma folha de equipe
sei lá, brigando por final de conferência todo ano, mas era uma equipe que vinha saindo na primeira rodada nos últimos anos, né? Então, você estava pagando 40 para o Trae Young, ia começar a pagar, né? 40 para o Trae Young, 20 para o Capela, 20 para o DeAndre Hunter, aí 18 para o Bogdanovic, DeJounte Murray, último ano de 18, daqui a pouquinho vai ser mais do que isso, você pagou 3 firsts por ele, você não pode deixar esse asset escapar. Ano que vem, renovação do Okongwu, né? Então, John Collins era uma óbvia aposta para o Atlanta Hawks não ter no elenco, não conseguiu uma boa troca, conseguiu apenas a escolha de segunda rodada, o contrato de Rudy Gay em ano de, enfim, né, expirando, e fica uma trade exception, né, fica um espaço que o Atlanta pode usar em outra troca, né, que é a diferença entre o que trocou pelo John Collins, entre o salário do John Collins e o salário do Rudy Gay, fica disponível para o Atlanta conseguir um outro jogador por troca. Então o Atlanta, nesse momento, o Guilherme está em fase de redescoberta de quem é você mesmo, né? Tá numa perigosa busca pelo autoconhecimento, algo que a gente fala aqui no Café Belgrado, né? Pode ser importante para a pessoa? Até que pode, né? É recomendável para todo mundo? Não. Não. Para todos, não. Você tem que ter muita certeza de que você é uma boa pessoa antes de buscar um autoconhecimento, né? E o Atlanta tá nessa busca do autoconhecimento, Guilherme. E o seguinte, notícia fresquinha de hoje, né? Hoje o Hoje falou. É uma equipe que pode buscar outras trocas. Basicamente todos, menos Trae Young, estão sendo conversados, né? Então pode rolar troca de DeAndre Hunter, pode rolar troca de Bogdanovic. Esses são os dois que eu ficaria mais atento aí. Gibas, noites e dias intensos lá pelo lado de Atlanta, viu? É isso, aliás, acho que tem cara, é impressionante como isso tá na vibe Nicolas Cage, porque noites e dias intensos pelos lados de Atlanta é tranquilamente um filme que Nicolas Cage faria, né? Faria. Para começar, né? Acho que é uma boa mas notícia. existe algum papel que ele não faria? Tipo assim, arranja uma profissão pro Nicolas Cage que não combina com ele. Atleta, de repente? Porque agora ele tá velho, né? Tá calvo. Mas dá pra fazer um atleta de curling, dá pra fazer um atleta de golfe. Pô, tranquilo. Nicolas Cage tem um range impressionante. A boa notícia, Lucas, é que o Trae Young continua como centro do Atlanta Hawks, uma coisa que eu defendi aqui no ano passado, que esse move de testar se ele vale tudo isso mesmo, se ele pode... Cara, o Trae Young é entretenimento, o Trae Young entrega um ataque de elite, o Trae Young não é o problema do Hawks. O Trae Young, por ser defensivamente muito fraco, fisicamente ruim, tecnicamente ruim, defensivamente, ele implica que você tenha um time que o proteja. Ele não implica que você o troque, sabe? Então fiquei muito feliz com essa notícia. Eu tenho subido, né, no trem do Trae Young, estou muito feliz nesse trem. Aliás, foi uma off-season, uma pós-season, né, uma pós-temporada com um play-in bem legal. E acho que ele teve bons momentos também nos playoffs. Acho que o Atlanta superou as expectativas durante a temporada, né? A temporada não foi boa, mas a reta final foi boa. Então fico feliz. Tem a impressão, Lucas, que esses caras que você mencionou não são os que estão para jogo, para pensar um pouco o que foi esse time do Hawks nos playoffs, o que é a ideia de jogo do Quinn Snyder, sabe? Acho que não é bem por aí. Lucas, é sintomático que o seu João Batista, né, o John Collins, né, o João Batista, porque ele tinha esse apelido porque ele batizava muita gente, mundo, né? Enterrado, né? O John Collins seja trocado no dia que o Diegão noticiou que o Márcio ia jogar Summer League pelo Atlanta, sendo da mesma posição. Será, hein? Tô brincando, né? Claramente não. Então, não tem uma coisa a ver com a outra, mas enfim, a impressão que eu tenho, Lucas, é que alguns caras, né, Trae Young, DeJounte Murray, Bogdanovic, Clint Capela, Saddiq Bey, DeAndre Hunter e Bogdanovic, acho que esses caras estão nos planos, pelo jeito que o time joga, pelas coisas que o Quinn Snyder acredita, pelas ideias de basquete que o time já conseguiu fazer na atual situação, né, meio sem treinar direito. Agora, se tiver uma proposta boa pelo Capela, por exemplo, você tendo o Okongwu subindo como tá, acho que eles refletem, sabe? Acho que eles estão dispostos a conversar. Se você tem uma proposta boa, de repente, pro DeJounte Murray,
sendo um cara que eles pagaram caro e acabaram de garantir, bom, o futuro é o Trae Young mesmo, talvez eu precise de outro jogador nessa posição, acabei de pegar o Kobe Bufkin, de repente eu até converso se foi uma coisa muito boa. Mas assim, não me parece que o move é de rebuild, é mais de construção com peças que estão disponíveis. Posso estar errado demais, né? À tarde sai uma troca que envolva todo mundo, né? Mas assim, a impressão que eu tenho é feeling só, não é informação, não é impressão. É que o time achou um jeito de jogar e com as peças que lá estão, consegue que esse jeito seja eficiente. É um time que vai ser contender já? Não tô falando isso. Não tô falando isso. Mas esse é um time que roubou o jogo do Boston, um time que eliminou o Miami no play-in, é um time que encontrou um jeito de jogar que potencializa o que tem de melhor. E o que tem de melhor, na minha opinião, é Trae Young, é DeJounte Murray, é DeAndre Hunter, é Saddiq Bey, é Bogdan Bogdanovic, Clint Capella, a evolução do Onyeka Okongwu. Então, assim, acho que é um time que está atento para as coisas que virão. Acho que o John Collins, do desenho que o time estava caminhando, e me lembra um pouco do que era o Utah Jazz, né? Do Quinn Snyder, também não tinha um 4 típico como o John Collins faz, né? A impressão que tem é que ele não tá, ele, assim, não acredita muito nessa posição, não era um buraco no Utah Jazz, é a própria concepção. Claro, é um rumor antigo, segundo consta não tinha uma boa relação com o Trae Young, não tem um 4 de substituto imediato, a gente imagina que o Jalen Johnson pode ser um cara que vai ocupar esses minutos, o Saddiq Bey é um 4 bem diferente disso aí, o resto que tem lá, assim, não vejo muita chance de jogar, sabe? Então, gostei muito de um draft que eles fizeram para essa posição. O próprio DeAndre Hunter. O DeAndre Hunter, que também não é desse jeito, mas acho que é interessante. Gosto muito do Mohamed Gueye, né, que foi um senegalês, que acho que pode ter essa possibilidade de jogar alguns minutinhos, né? Cara, ele é bom jogador, velho. Ele é bom jogador. Vai pra mim. Então, porque assim, tem muita gente com salário no Hawks pra pensar que um cara de segundo round vai chegar jogando. Enfim, é da posição, por isso que eu pensei. Mas, enfim, acho que é um pouco isso, assim. Se tiver boas propostas pelos caras que estão na rotação, acho que é pro jogador que joga, sabe? É pra alguém que chega pra cumprir esse tipo de função específica da concepção de basquete que o Quinn Snyder acredita. Não acho que é um time que vai fazer moves, embora esse move do John Collins tenha sido, assim, de descapitalização, acho que foi uma coisa isolada no projeto, sabe, Lucas? Então, sabe que eu sou entusiasta desse Atlanta Hawks? E até para esse projeto poder acontecer, né, Gibas? Porque é uma preocupação agora dos times da NBA folha salarial, né? Bem mais do que antes, agora as punições, né, não são apenas financeiras, mas também até de construção de elenco, né? Você perde mid-level, você perde capacidade de trocar escolhas muito à frente, né? Então, não é todo mundo que vai chegar metendo o pé na lama, ou metendo o pé na jaca, ou metendo o pé em qualquer tipo de piso, né? Sem se preocupar com as consequências, como o dono do Phoenix Suns nesse momento, né? Qual tipo de superfície você diria que o dono do Phoenix Suns tá metendo o pé, Gibas? Cara, me parece, até pelo arrojo e pela ousadia e até pelo risco, acho que é um gramado da Arena da Baixada, né? Que todo mundo reclama que, pô, a bola rola bem, né? Um tapete mesmo, você bate bem na bola, a bola vai. Agora, se pisar um pouco errado, torce o tornozelo, né? E, pô, você vai comemorar o gol. Cara, é até uma coisa interessante de conversar aqui, porque o Yuri Alberto ele comemora o gol deslizando de joelho, né? E, cara, como ele não tem feito mais gols... Ele não faz gol no Palmeiras. Exato. Não, assim, não faz gol em muitos estádios, né? Então, é interessante até analisar, né? Se não tem um pouco de receio de machucar o joelho nas gramas antifaciais que estão espalhadas pelo Brasil, né? Aliás, Lucas... Eu tava pensando, Gibas, que o dono do Santos tava metendo o pé naqueles desafios de coaches, que eles botam brasas pra você sair correndo em cima das brasas. Se você passa rápido, você não queima o pé. Sei como Acho que tá mais nessa vibe aí. Um gramadinho artificial não te maceta, não? Acho que dificilmente ele tem... Se bem que tem o futebol americano, né? Não sei como é lá no futebol americano se tem isso de grama artificial também. Ah, com certeza tem, velho. Será, velho? Então pode ser, Gibas. Certamente. Porque eu acho que ele não tem uma grande relação com o soccer, né? Como ele chama de soccer. Mas assim, é porque assim, tem que ter alguma coisa positiva, né? O coach na brasa é só coisa de otário mesmo, né? Não, agora, velho, você sai empoderado demais, dizem, né? Nunca andei na brasa.
Mas a Pen, em The Office, quando ela andou na brasa, ela Ela ficou mal falou tudo feliz. pro Tim. Ela falou, tipo, É, porra, Tim, você foi mó cuzão e tal. cara, mas carece um pouco de comprovações científicas, né? Eu sou homem da Porra, tem The ciência. Office. Aí você vai dizer que não é comprovação científica? Lucas! Ah. Temos mais notícias aí, hein? Temos mais Primeiro notícias assim, né, aí. que pro lado do Utah Jazz. O Utah Jazz, ele absorve o contrato do John Collins, se livra, de certa maneira, do contrato do Rudy Gay, né? Então, assim, você vai pagar 25 milhões ao invés de pagar 6,5. Então, assim, não é um grande negócio financeiro. Agora, o que você adiciona no seu time? Essa é a questão, né? Porque, assim, o John Collins, você vai concordar comigo, eu acho, né, Gibas? Ele tem mais ou menos 78 milhões pelos próximos 3 anos, com um play option no terceiro ano, né? Então, não dá para o time se livrar daqui a 2, né? Então, assim, abraçou, né? Abraçou o John Collins. Ele não é o big típico de 2023. Ele é o big típico, sei lá, de 2006, né? Eu sempre comparei ele muito com o Amaro Stoudemire. Um jogador nem tão defensivo, mas super agressivo, que danca na cabeça de todo mundo, ofensivamente muito capaz de ajudar os times, né? Mas aí você pensa, porra, na 5 ele nem sempre faz um bom papel de protetor de área. Acho que ele até evoluiu nisso, né? Na 4 ele tem dificuldade para marcar laterais, tem dificuldade para ser um grande defensor, né? Por exemplo, o Você Boston acha? sempre colocava, você Eu até colocava gosto dele. o Boston colocava o Tatum, né, na 4 e o John Collins tinha que cobrir. Cara, o Tatum, porra, fazia Mas é que o horrores com o Tatum John Collins. também é duro, né, velho? Então, mas você olha para os times, sempre tem alguém duro para ele marcar, Guilherme. É. E ele não tem essa velocidade lateral toda, né? Assim, ele não brilha nas trocas. Então ele acabou sendo esse big meio do caminho. E aí, assim, dentro de um salário adequado, acho que ele pode ser espetacular para um time, né? Agora, se ele vai ocupar tanto, no Utah Jazz ele vai ser o maior salário, por enquanto ele é o maior salário, né? Até 2026. Assim, até ano que vem, né? Pelo menos, que vai ser hora de renovar com o Lauri Markkanen, depois do ano que vem. Então, assim, o Jazz não pagou tanto para ter o John Collins, né? Mas ele vai ter que dar minutos, vai ter que, sabe, Gibas? Vai ter que, de repente, mudar o que o Will Hardy estava pensando, ou, sei lá, vai que é o Will Hardy que pediu, né? Agora, o que o Jazz tem nesse momento? Para a rotação, já tinha o Lauri Markkanen, tinha o Walker Kessler, tinha o Kelly Olynyk, pelo menos por enquanto, né? Ele tem um contrato não garantido para essa off-season ainda. São 12 milhões de contrato, só 3 garantidos, né? Então, se um time quiser se desfazer do Kelly Olynyk, sabe, Gibas? Faz uma troca por ele e libera 9 milhões do cap, né? Pode ser que algum time esteja procurando por isso. Acredito que ele vale, sim, esses 12 milhões e vai continuar no elenco até uma troca aparecer para o Danny Ainge. Tem ainda para a posição. E aí eu queria ver com você, é da posição mesmo, Taylor Hendricks, ou ele dá para fazer, você que analisou ele para o Gibbons Board, dá para pôr ele na 3 de repente? Porque num primeiro momento eu acho que limita um pouco a movimentação do Taylor Hendricks na rotação, né? Que uma coisa é você ter, sei lá, 3 bigs para rodar, e aí você ainda pegar uns minutinhos de small forward, né? Que eu acho que poderia ser esse o caso. Ali um small forward junto com o Lauri Markkanen, né? Um fazendo a mesma função que o outro às vezes. E outra coisa é você já ter mais um big, né? E aí você meio que ser relegado a ser apenas um small forward. Como é que você vê aí essa aquisição do Utah Jazz? Te preocupa um pouquinho pro lado do desenvolvimento do Taylor Hendricks? Ou, pô, sempre vale adicionar um bom jogador no seu elenco? Os dois. Os dois. Acho que preocupa sim desenvolvimento. Não, sim, a princípio não vejo o Taylor Hendricks jogando na 3, fora. Assim, né? Se a gente quiser ficar nomeando as posições, qual que é a ideia, né? Ele não me parece um cara que cria a partir do drible para ele, né? Assim, ou para os outros, enfim. Sim. Ele parece ser um cara que já tem uma vantagem, você entrega para ele, tá com um close-out, mete bola e tal. Agora, é muito novo, né, Lucas? 19 anos, tem um mundo inteiro para desenvolvimento e acho que é isso que o Utah Jazz quer, né? Acho que talvez seja até assim, pô, talvez seja, mas vamos botar ele para desenvolver aqui, vai jogar 3, vai aprender a driblar, vai parar de cometer turnover, vai desenvolver. E jogando ao lado do Lauri Markkanen, que faz isso, né?
Ele pode, É sei lá, isso. ser 4 ser 3 na defesa e 4 no ataque. E assim, a impressão que eu tenho é que assim, o segredo do sucesso do Utah Jazz não é exatamente o fato do Lauri Markkanen ser o melhor jogador, é porque o time joga um basquete muito moderno que potencializa esses caras, né? Então, cara, eu gosto muito do John Collins, então eu tô um pouco no hype dele já há um tempo. Eu gosto muito das entrevistas dele, Lucas. Será que é por isso, velho? Um dos Ele é caras, bem massa, velho. cara, um dos caras mais legais de entrevista que eu acompanho na NBA, assim. Não tem muita moral porque nunca aparece, né? Do Atlanta e tal. E eu acho que o Utah Jazz fez um Ele bom pulou um move aqui. avião, não foi quando ele participou do Slam Dunk? Acho que ele pulou um avião, velho. Tipo Pô, um avião do Santos Dumont. pô, nem sabia dessa, né? Porque assim, talvez eu soubesse, mas não prestei atenção, né? Mas assim, acho que ele é mais jogador, por exemplo, que o Olinik, pra jogar dois bigs, sabe? Eu acho que pô, sobrevive tranquilo, assim. Acho que ajuda bastante o time. E o Taylor Hendricks pode rodar aí com os minutos que tiver disponíveis, né? Acho que é um time que cabe tudo ainda, né? Agora, a gente sabe que o Walker Kessler vai jogar muitos minutos. O Lauri Markkanen é o franchise player, né? Do time, né? O que se constrói. E eles draftaram numa pick top 10 um cara que é para ser um 4. Então, certamente a gente viu que o Lauri Markkanen na posição 3 não é a mesma coisa. Ele veio desse experimento lá no Cleveland e foi legal, mas não é o melhor para ele, né? Tanto que olha o jogador que ele se tornou no Utah é o jogador que ele era no Cleveland. A ponto de ter sido trocado, enfim. Foi uma troca ruim pro Jazz, né? Assim, foi uma troca nem pro Cleveland, né? Então foi pro Donovan Mitchell, não é pouca coisa. Mas enfim, é uma diferença colocar ele numa posição que ele é potencializado e numa posição que ele se adapta. Lucas, o Utah Jazz tem um caminhão de opções para desenvolvimento e a gente falou ontem, né? A gente gravou um podcast aberto, foi, né? Esse foi no aberto. Que o Utah Jazz precisava de guards, né? Sobretudo de criadores desde o drible, amadores, 2, 3, mas que sejam criadores. Eles vão lá e pegam um 4, né? Assim, um 4 com 5, meio 4, assim. Então, enfim, existe uma ideia, pelo que a gente ouve da direção, né? Fala com muita clareza também, viu, Lucas? Eu fico prestando atenção. Cara, eu fico prestando atenção na clareza que os caras falam, né? Então eu seria facilmente ludibriado por gente que tem boa oratória. Mas eu fiquei, pô, esse cara sabe o que tá falando, né? Do Utah Jazz. E assim, há um plano para que o time desenvolva esses meninos recém-draftados. E acho que o Keontae George e o Taylor Hendricks vão ter espaço. Vão botar os caras para jogar. O Keontae Mas George o tem. futebol brasileiro machuca muito, né? Porque, tipo, tem 30 vagas de GM no mundo. GM da NBA, tem 30 vagas no mundo. É o mínimo que o cara saiba o que tá fazendo e que saiba explicar o que tá fazendo, né? Só que, porra, aí vem o Duílio, vende o Pedrinho lá, machuca a torcida do Timão, e a gente fica Pô, tá achando, pô, que foda. massa, esse cara sabe o que tá Não, fazendo. é que assim, se você ver as entrevistas da noite do draft, tem graus de confiança que os GMs que dão entrevista passam, velho. Tem uns que falam só uma coisa e falam assim, cara, esse cara tá meio passadinho. Cara, por exemplo, né? Pra dar nome aos bois. O Ok. Weaver do Pistons, cara, ele não tava muito feliz com as coisas que ele tinha acabado de fazer, sabe? Ou talvez só tivesse muito cansado, mas assim, ele não vendeu pra mim, sabe? O plano. E assim, eu até elogiei aqui o Dawkins do Wizards, agora tô elogiando o do Jazz. Eles venderam pra mim a ideia, né, do que eles estavam fazendo, ficou bem claro, assim, pra mim. Ok. O Rick Carlisle, ele vendeu, mas eu não comprei, sabe? Assim, tipo, Ele é pareceu. técnico, né? Ele é um técnico, exato, ele é um técnico. E com muito poder, né? Mas, O enfim. técnico tem que ter muito cuidado, né, na hora de hypar o jovem que ele acabou de draftar, porque ele não vai botar pra jogar, né? Então o cara É vai falar, isso. nossa, ele é massa, né? Mas ele não vai botar pra jogar. É isso. Então, assim, o Utah Jazz vai numa jornada longa aqui, né, Lucas? Estão jogando o jogo longo, né? Então, esse tipo de move não afeta o plano a longo prazo, não. É até bom. É, adicionou talento, né? De qualquer forma, foi uma second e de 2028, se eu não me engano, e um Rudy Gayzinho, né? Então, tudo bem. E o Jazz, assim, ele tem que pagar alguém, né? O Jazz, É isso. É. ele não pode ficar tão abaixo, porque o salary cap conta pra cima e conta pra baixo também. Você não pode ficar só economizando, né? Então você tem que pagar alguém. Tinha muito espaço na folha do Jazz e eles ocupam, né? Agora, quem perde com isso, né? Um grande perdedor dessa troca, Free Agents de 2023, né? Porque era um dos times que tinha grana e agora é um time sem grana, né? Para pagar Free Agents. Às vezes, Gibas, isso também serve para os seus
sei lá o que o Jazz tá pensando, né? Tirou o Pode dinheiro aí trocar, né? Assim, pode trocar daqui a pouco o John Collins, né? Daqui pode. na trade deadline, enfim, pode ter algum Deu plano. muito certo pro Hawks, né? Muitas pessoas querendo o John Collins nos últimos 2 anos. Então, por que não, né? Acho que a fila vai ser enorme. Gibas, talvez assim, um assunto mais impactante, né, do dia de ontem, mais até do que essa troca entre duas equipes que, com todo respeito, né, não passaram perto de serem protagonistas da temporada. Então, por isso, acho que a grande notícia do dia foi Damian Lillard se encontrando, né, não sei se virtualmente, porque ele estava em Paris esses dias, né, com a direção do Portland Trail Blazers para discutir o futuro. Por onde é que eu começo, Guilherme? Assim, por um lado, a gente já fez essa dança algumas vezes, né? Ah, será que o Lillard Que vai ser dança que é trocado? essa? É um twist and shout? Um polka. Acho não, polka, Guilherme. Cara, eu não gosto de polka. Também não gosto desse papo, né? Será que o Lillard vai ser trocado? Cara, eu Será que o tenho. Lillard... Sobre dança, curioso você trazer esse tema, né? Que, claro, não é curioso porque é o Café Belgrado, né? Pode ir em Qual é o qualquer seu direção. go-to move numa dança, Guilherme? O meu go-to move, 2 pra lá, 2 pra cá, velho. Mais que É? isso não dá. Mas eu queria falar do Clayton, que é o nosso apoiador e dançarino profissional. Ok. E Lucas, ele mandou assim, ele tá subindo simplesmente o Everest. Caraca. Simplesmente. Ô, Cleiton, pelo amor de Deus, velho, cuidado. Cara, ele posta Ele as vai coisas. levar o Belgradão pra Everest? É isso que eu ia dizer. Ele não vai levar, ele levou o Belgradão pro Everest. Caralho, Ele falou: Cleitinho. podem olhar aí nas estatísticas. E falou coisas bem fofas, assim, não vou. Ele não mandou pra ser lido, né? Então não vou reproduzir aqui, mas vou dizer, Cleiton, que eu fiquei. Depois você olha lá, eu esqueci de te mandar porque ontem eu tava cuidando Ele do fez Francisco passos de no carro. dança no Everest, Guilherme? Então, aí por que eu lembrei dele? Porque ele falou que vai tentar ir pro Mundial como dançarino profissional. Vai ter algum evento de dança lá, ele vai tentar chegar na Indonésia na época do Mundial pra unir dança e esporte aí, né? Um salve pro Cleiton que levou o Belgradão pro Everest, cara. Cara, tamo lá em cima, né? Cara, o Cleiton ele já emocionou o Belgradão diversas vezes, né? Ele já foi em Não para de Belgrado. emocionar. É, Ele foi deixa no quieto, Café né? Belgrado, velho, em Belgrado. Isso. Gibas, então, essa dança a gente já fez, né? Não essa do Cleiton, né? Mas essa do Portland, ou de especular se o Lila vai ser trocado ou não. Agora, nunca chegamos nesse movimento aqui, né, Gibas? É como aquele joguinho, um joguinho muito difícil, né? Por exemplo, tem um joguinho de celular, Guilherme, que é pra você seguir, fazer o aviãozinho, pegar as coisas no ritmo da música. Pô, é muito difícil esse joguinho, velho. E Nunca vi isso, aí, não. você tem que chegar, tipo, você morre lá na frente, você volta pro começo, né? E nesse momento, o Lila tá fazendo uma viagem perigosa, é ao ritmo da dança, ao ritmo da musiquinha, e tá lá na frente, né? E tá lá na frente e chegou em pontos que nunca chegou antes, que é conversar com a direção do Portland sobre seu futuro. Antigamente o Lila sempre era assim, vamos conversar aqui, vamos me dar um salário massa, né, que eu fico. Esse tinha sido o move do Lila até agora, porra, eu preciso que vocês me tragam gente, e aí, segundo consta, né, o cenário dos sonhos dele é trazer o Draymond Green, né, e renovar com o Jeremy Grant, trazer o Draymond Green, pronto. Isso aí eu fico feliz aqui no Portland. Esse é o cenário dos sonhos dele, e assim, é um cenário bem irreal, né, Gibas? É um cenário porque o Portland não tem espaço na folha, chegar e oferecer, pô, Draymond Green, vem cá, vou te dar um salarião, né? Não pode fazer isso, como o Kings pode, por exemplo. E assim, não tem nenhuma especulação de que o Draymond Green teria interesse nesse tipo de movimento também, né? Então, é um salário bem irreal para ser um cenário dos sonhos do Lila. Já deixou correr antes a notícia de que queria que a equipe trocasse a escolha 3, mesmo num cenário onde era bem difícil a equipe trocar a escolha 3. Então, Gibas, não quero parecer sensacionalista aqui, mas talvez seja a hora de pensar em podcast sobre que times podem levar Damian Lillard, viu? Porque tô achando que é a grande história da off-season 2023, a saída do Damian Lillard do Portland Trail Blazers. Lucas, essa dança me lembra aquele descanso de tela da DVD, sabe? Que o DVD ficava indo. Tem até uma cena no The Office disso, né? Que o DVD vai, bate, mas nunca acerta a quina, né? Até que uma hora acerta a quina, depois de horas, né? Assim, no The Office acertou, né? Eu nunca vi, Guilherme. Pra mim, eu nunca nunca bateu vi. na quina.
No Talvez Delta tenha sido Setor. de um widescreen, né? Uma TV widescreen, na época eu só tinha TV quadrada. Pode ser, pode ser. Me lembra um pouco essa dança, né? Porque é uma dança monótona, mas que a gente Uhum. olha, né? Não tem como não olhar, né? Assim, é monótono, mas você não consegue parar de olhar. E assim, a busca parece ser por algo inatingível, né? Isso que pega um pouco, né? É uma busca por algo que nunca vem. Ah, a impressão. Eu não sei. Eu já mudei de impressão algumas vezes. Eu até te falei, né? Que na. Eu não terminei ainda o tour de todas as coletivas de draft, né? Eu tô tentando ouvir Cara, todas, são né? espetaculares É essas muito bom. coletivas. E agora já teve de apresentação, né, velho? Já tô atrasado já. Mas assim, nada do Portland, a impressão que eu tive foi de que, assim, eu preciso vender pra torcida, pra mídia, pra narrativa do nosso controle, que nós queremos o Lillard aqui, mas a gente não quer. Eu fiquei com essa impressão, sabe, Lucas? Cara, Sim. como é que eu defendo isso aqui? Eu não tenho elementos de texto, né, de conteúdo pra explicar por que eu tô defendendo isso, porque, enfim, as palavras do GM são: o Lillard é o maior jogador da história da franquia e ele quer ser campeão pela franquia. Como isso pode ser um problema A pela gente gente? viu isso, Gibas. A gente viu isso, sabe quando? Kevin Garnett no Minnesota, né? Nem o Minnesota trocava, nem o KD dizia que queria sair. E só aconteceu quando o KD deu a entender, porra, eu quero sair, gente, eu quero sair mesmo, né? E assim, foram uns 3 anos para da onde ele tava querendo sair até onde ele saiu, né? E acho que acontece isso mesmo, quando o cara é tão identificado com a franquia, ele é tão importante na história da franquia, você não vai trocar de pagode, assim, né? Não vai trocar à toa, você não vai trocar sem uma justificativa, né? Você não quer ser o GM que mandou embora o Lila e aí seu time começa a perder tudo, e aí, pô, de quem foi essa ideia mesmo, hein? Aí, foi do brother ali. Agora, o que a gente pode medir são as ações. O Lillard soltou na imprensa, né? A gente supõe que o Lillard tenha soltado na imprensa, enfim, por acompanhar a NBA há muito tempo e projetar mais ou menos como as coisas funcionam. Que queria que o time fosse agressivo com essa escolha, que era um baita asset. E isso pode ter vários caminhos também, né? É de fato falar, pô, troca essa escolha pelo Paul George, que é um baita jogador, né? Ou pode ser também para deixar muito claro que quando o time não fizesse isso, ele ia deixar claro que as coisas não estavam como ele queria que fosse, sabe? O cara tem muitos caminhos para interpretar as coisas, né? A gente só vê a superfície, né? A gente só vê a pontinha do iceberg, assim, né? Tudo que tá ali por trás, por baixo, né? A gente não consegue ver, a gente não tem Intel, e mesmo o Intel que a gente Sendo que recebe a gente é o mídia, Titanic, que não, a gente pelo contrário, né? A gente tá acompanhando de longe, né? Então, assim, a princípio, qual que é a ideia que eu tenho, né? Tem carinha de sair, tem carinha de alguma coisa vai acontecer, porque as ações em si, elas dizem algo, né? Ok, as palavras que voam para lá e para cá pelos insiders, pelas coletivas, elas dizem um monte de coisa. Mas as ações na prática, elas nos dão algum guia. E qual foi a ação? O time draftou o melhor jogador da posição que o Lila joga. Ponto. Essa é uma informação. Era escolha 3. Cara, o time soltou para todos os lados que estava disponível para ouvir trade. Não trocou, embora houvesse equipes prontas para fazer negócio por essa escolha. Aliás, equipes bem empolgadas, né? Falaram-se em nomes grandes até para serem envolvidos. A gente não sabe quais foram de fato. Mas a escolha está aí. A escolha está nas mãos do Blazers e é o melhor prospect da posição que o Lila joga. Para mim isso é um dado, sabe? Isso é um dado. A narrativa que o Blazers tenta vender, né? Quando eu uso narrativa, eu uso assim, qual é a ideia disseminada intencionalmente? Nós draftamos o melhor jogador, a melhor peça possível para ajudar nesse sonho do Lila. E o sonho do Lila não é um problema para nós. O melhor jogador da história da franquia, querer ser campeão pela franquia, não é um problema. Essa é a palavra do GM. Pelo contrário, é uma coisa que todos queriam ter. Não sei se é verdade quando diariamente pessoas ligadas ao Lila soltam na imprensa que querem que o Blazers acelere o seu modelo de reconstrução. E aí acho que isso vai em algum momento dar um choque, né? Acho que é aqui que a gente vai encontrar um problema, porque assim, por mais que a gente goste do Scoot Henderson, por mais que a gente goste das peças jovens que lá estão, né?
Tem várias que a gente gosta, né? Do Anthony Simmons. Eu gosto mais do Nurkic que o Lucas, mas assim, não é peça de reconstrução, né? É outro tipo de peça, né? O, o Nurkic. Mas enfim, por mais que a gente goste da juventude que tá por lá, a gente sempre cita aqui o Shadon Sharp como um dos melhores jovens disponíveis, né? Eles ainda têm outros bons nomes por lá, mas enfim, leva tempo. Esses caras, para se tornarem jogadores relevantes que a gente acha que vão se tornar, levam tempo. Um tempo que talvez o Lillard não tenha. Então, talvez não, né? Tempo que o Lillard não tem. O Lillard tem 32 anos, acaba de fazer uma temporada de All-NBA e o time sequer foi para play-in, né? Assim, ficou longe de ir para play-in. Então, em algum momento, alguma coisa vai ter que ser assim. Em algum momento, a coisa vai ser, pô, não deu. Não deu. Os dois queríamos, tentamos tudo, mas a intenção de um e a intenção de outro entrou em choque. Não dá pra gente fazer o que ele quer. A gente não pode abrir mão de Shadon Sharp e Scoot Henderson para trazer jogadores de mais de 30. Esses caras são muito bons e fazem parte do nosso plano a longo prazo. Nós temos que pensar na franquia. E, do outro lado, ele vai falar, eu aceito, eu entendo, mas eu também não posso esperar, eu tenho 32 anos e faz parte da minha vida, da minha carreira, da minha trajetória, ser um grande jogador e ter um título. Então, isso seria contraditório com o que ele tem dito por aí, né? Que título não importa, blá blá blá, que a NBA tá chata, mas a impressão que tá é que ele tá pressionando muito, né? Pressionando muito. E assim, Lucas, pra citar um Beton Gessinger, né? Que parece que escreveu pra NBA muitas frases, né, cara? Que a gente cita de frases dele, né? Acho que vai chegar a hora que o GM do Blazers vai falar, Lila, o que você me pede eu não posso fazer. Assim você me pede, eu perco você, né? É isso. Assim você me perde, eu perco o emprego, né? Esse é o pensamento do GM do Portland Trail Blazers. Ele troca o Scoot Henderson, né? Gibas, seguinte, antes de ir pra frente, eu queria pedir, né? Comedidamente até. Não sei se hoje é o dia de pedir comedidamente. Para as pessoas apoiarem o Café Belgrado. Por quê? Cara, tendo êxodo de apoiadores, né? Então, se você ainda não é um apoiador do Café Belgrado, nunca apoiou o Café Belgrado, acho que chegou a hora de você apoiar, né? Porque senão o Café Belgrado vai passar por crises terríveis, né? Então, cafébelgrado.com.br, entra lá, apoia o Belgradão. Estamos precisando, você não sabe o quanto. Assim, acaba um pouquinho, né? A NBA acaba aquele boom, né? Muita gente para de ouvir, talvez, esperando a próxima temporada, não sei qual. Para mim é uma época deliciosa essa, né? Mas o fato é que perdemos bastante apoiador, né? Nesse mês. Então, se você que nunca apoiou, se você que é um ex-apoiador, tá disposto a voltar, a gente precisa muito do seu apoio. A gente mantém sempre o mesmo valor desde 2018, né? Justamente para a gente aposta que a gente consegue atrair mais gente, né? Do que simplesmente ficar jogando nas costas de quem apoia o Belgradão um valor um pouco maior, né? Então, se você puder fazer esse movimento, né, apoiar o Belgradão vai ajudar muito. cafébelgrado.com.br. Vem apoiar o Café Belgrado, precisamos muito do seu apoio. Ontem, 2 episódios exclusivos só para apoiador, né? Tivemos um ligado ao draft, né? Drafts nota 10 ou quase isso, onde a gente falou daqueles drafts que a gente mais gostou dessa última quinta-feira. E o segundo episódio exclusivo foi quanto din-din tem em seu time, né? A gente passou por todas as equipes, a gente no caso eu, né? É um assunto que eu gosto muito. Passei por todas as equipes da NBA falando... Você tá dizendo que eu não gosto de dinheiro? Não, você não gosta de falar de cap, né? Eu gosto Ok. muito também quando o Gibas não fala de cap, né? Uma coisa que eu adoro. O Gibas esses dias foi fazer um post e botou 6 jogadores e falou, olha esses 5, hein, olho neles. E aí eu falei, porra, vou ter que gravar sozinho o assunto do cap, né? Mas o fato é, um episódio contando o quanto dinheiro cada uma das equipes vai ter nessa próxima off-season, né? Nessa próxima free agency, né? Então, para saber se o seu time vai ser um player da free agency ou se ele vai ser um time reativo, né? Então escuta esse episódio lá. Gibas, bastante conteúdo para apoiador e off-season é hora da gente agradecer essa galera. É hora de lançar um caminhãozinho, né? De conteúdo exclusivo. É hora. Pô, é a hora, pelo amor de Deus. Aliás, né, foi uma temporada muito boa do Café Belgrado no sentido de audiência, né? Foi
Foi um dos grandes momentos aí da nossa existência, assim, muita gente nova chegou, muita gente fidelizou, né? E, claro, né, seria interessante se isso fosse convertido em apoios. Claro que no playoff, né, a gente optou por muito conteúdo aberto, né, muito conteúdo disponível para todo mundo, né? A tendência é que agora, claro, continue uma ampla produção de conteúdo aberto, porque, enfim, é o Café Belgrado, é o que a gente construiu, é o jeito que a gente pensa o nosso conteúdo, é a nossa identidade, vamos dizer assim, mas também muito conteúdo fechado, né? Então, se você gosta do Belgradão, tá acostumado aí com horas e horas de Belgradão, cara, R$20 você vem pro nosso grupo no Telegram, mas 9 você já tem acesso a qualquer coisa que a gente produzir nesse período, né? Entra aí no plano cafébelgrado.com.br, nesse endereço você vai ser redirecionado para dentro da Aurelo e vai dar certo demais. Vê lá tudo que você vai ter acesso, tudo que tiver um cadeado, pô, você pode desbloquear um cadeado, velho. Qual é a... um cadeado com 9? Nenhum cadeado de verdade você consegue desbloquear com R$9, né? Tem que ser um Porra, cadeado caríssimo, velho. Imagina, Porra, e assim, é muito caro o cadeado. levando o cadeado, né? Agora, se você tiver que levar o chaveiro para desbloquear o seu cadeado, porque assim, você não... Normalmente você não precisa levar o cadeado até o chaveiro, né? Normalmente você precisa levar o chaveiro até o cadeado. Chaveiro então até o cadeado. É de 100 pra lá, velho. Não, e outra coisa. Ele fala assim, não, é R$150. Aí tá bom, pode fazer. Em 4 segundos ele faz. Exatamente 4 segundos o tempo É que ele só o leva. tempo de você dar o sim, né? Cara, você pode começar o Pix que ele vai terminar antes do Pix. De verdade, assim, impressionante. Apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Um salve Mas o pro nosso Caio. cadeadinho também desbloqueia muito rápido, que você torna apoiador, Imediatamente. na hora desbloqueia. Na hora, né? Todos Você de uma mesmo vez. desbloqueia. É até uma novidade, né, desse ano aí. Ou desse ano não, né? Desde que a gente chegou na Aurela, né? Antes a gente tinha que desbloquear o cadeado, era um processo um pouquinho mais vagaroso. Agora é tudo automatizado, né? Seguinte, cafébelgrado.com.br, aceita Pix, aceita cartão. Acho que só não tem boleto, viu? Mas qualquer coisa manda DM aí que a gente conversa. cafébelgrado.com.br. Um salve pro Caio Araújo. O Caio Araújo foi quem chegou de ontem para hoje, hein, Lucas? Um salve muito especial aí pro Caio. E ontem ainda, à tarde, então depois do que a gente já tinha gravado, o Renan também colou com o Belgradão. Um salve para esses dois queridos aí que tornam o Café Belgrado viável, que tornam o Café Belgrado possível. cafébelgrado.com.br. Um salve, viu? Muito obrigado. Gibas, meus destaques finais são os seguintes, ó. Hashimura não vai jogar a Copa do Mundo, já falamos do Embanyama, né? É uma pena, né? Porque vai ter Japão, velho, como uma das sedes, e o Japão não vai jogar, não vai ter o Rui Hashimura. Uma virada, será uma virada geracional, porque as escolhas mais badaladas do último draft, né, Guilherme, tem opiniões aí fora do senso comum. Victor Wembanyama e Scoot Henderson escolhem LeBron James como o melhor de todos os tempos, e o Brandon Miller a gente já falou aqui, né, escolheu o Paul George. Então deve ser o primeiro draft em que nenhum dos 3 primeiras escolhas diz que o Michael Jordan é o melhor de todos os tempos, né. Então aí esse alerta geracional, né, se você tá preso aí no passado, cuidado, né. Gibas, e a outra última, primeiro, uma que vai machucar o torcedor do Mavis, que tem um rumor de que ano passado o Mavis poderia ter escolhido o Bruce Brown ou o JaVale McGee, e foi de JaVale McGee, né? Então não foi uma grande escolha, se é verdade isso, e que o Lakers já tá avisando para todo mundo que vai cobrir qualquer oferta pelo Austin Rivers. Esses são meus assuntinhos aí de rodada da morte, Gibas. É isso, muito em breve, mais noticiário aí de draft, mais conteúdo exclusivo para apoiadores. Muito Belgradão nos seus ouvidos nos próximos dias, hein? Nas próximas horas até, eu diria. Forte abraço.